Olá, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos ao nosso Evangelho no Lar. Eu sou Leila Rocha de Oliveira. E Roberto Antônio de Oliveira. Nós somos do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, aqui de Olambra, cidade do interior de São Paulo. Hoje é dia 4 de abril de 2021, domingo, 20 horas, e como todos os domingos às 20 horas, nós temos um encontro marcado. Saudando os amigos que vão chegando, boa noite, Sueli, boa noite, queridos amigos dos dois planos da vida. Sintam-se abraçados e abrimos os nossos lares para o nosso querido Mestre Jesus. Hoje, um domingo muito especial, quando os cristãos lembram a Páscoa, o Renascimento, quando lembram Jesus. É um domingo quando nós, cristãos, temos a alegria de sentirmos essa presença do Cristo junto a nós. Boa noite, Arnaldo, e aqueles amigos que nós, porventura, não consigamos visualizar, pedimos desculpas, mas sintam que fazem parte dessa grande família. Ao final, nós sempre vamos rever alguns recadinhos que às vezes a gente não visualiza na hora, mas é muito bom estarmos juntos. Então, e agradecendo também, como a Leila lembrou, né? É mais uma Páscoa, é mais um ano que vira, né? Os dobrados do tempo. E também lembrando que a Páscoa, para nós espíritas, é a reencarnação, ou melhor, a confirmação da existência do espírito post-mortem, ou seja, após a decomposição cadavérica. É verdade. Mas, queridos amigos, para aqueles que porventura estejam chegando agora pela primeira vez, nós sempre lemos uma página inicial, uma página introdutória, fazemos uma prece e estamos no último capítulo de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo dedicado às preces. E hoje nós vamos ver o item 40. É o capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, item 40. Quem estiver seguindo aí com o seu Evangelho, fiquem à vontade. E também convidamos aqueles que desejarem colocar o seu copinho de água, a sua garrafinha de água. Ao final ela será magnetizada e quem desejar, coloque um copinho para cada membro da família. Muitas às vezes perguntam, mas eu posso fazer o evangelho sozinho? Pode, deve. Aí com as crianças, principalmente, convidem as crianças, convide a família. Mas nem todas as vezes estão na mesma sintonia, então não forcemos, convidemos. Se todos participarem, ótimo. Se não, não tem problema. Nós vamos semeando, nós somos semeadores. Aos pouquinhos nós vamos semeando e com o tempo, aquele companheiro querido que não compartilha conosco, pode começar a querer compartilhar. Mas se também ainda não for o momento, não tem problema. O mais importante é fazermos a nossa parte. Aproveitamos antes de iniciar. Ô, Petrina, que bom você aqui conosco, a Cida. Seja bem-vinda, querida Petrina, a Cida e a todos os demais. Recordamos que a responsabilidade pelo progresso e o ritmo, ela é individual. Claro que quando nós estamos inseridos na sociedade, a coletividade toda se beneficiará com os nossos esforços. Eu disse nossos, não meus. Dentro do ambiente doméstico, a conduta deve ser a partir daquele que dirige a casa, né? Porque ficaria muito constrangedor para os demais, sobretudo para aquele que assume as funções de dirigir a casa. Estou falando do nosso domicílio, do nosso lar, que um outro assumisse essa responsabilidade, constrangendo a ele, quer dizer, contra a vontade dele. Em suma, por mais que gostemos, que amemos alguém,
nós não podemos fazer uma tarefa que lhes compete, mas convidar é uma obrigação, um dever. Verdade. Mas nós vamos iniciar lendo um pequeno trecho do livro Vinha de Luz, pelo benfeitor Emmanuel e Francisco Cândido Xavier. Eu abri na mensagem número 12, Padrão. É uma passagem que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 24. Porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Vamos aos comentários de Emmanuel. Alcançar o título de sacerdote em obediência a meros preceitos do mundo não representa esforço essencialmente difícil. Bastará a ilustração da inteligência na ordenação convencional. Ser teólogo ou exegeta não relaciona obstáculos de vulto. Requer-se apenas a cultura intelectual, com o estudo acurado dos números e das letras. Pregar a doutrina não apresenta óbices de relevo. Pede-se tão só a ênfase ligada à correta expressão verbalista. Receber mensagens do além e transmiti-las a outrem pode ser a cópia do serviço postal do mundo. E ele vai discorrendo a possibilidade de cada um. Unir almas ao Senhor, porém, é atividade para a qual não se prescinde do apóstolo. Vejamos a aplicação do ensinamento à nossa tarefa cristã. Todos podem transmitir recados espirituais, doutrinar irmãos, investigar a fenomenologia, mas para imantar corações em Jesus Cristo é indispensável. Sejamos fiéis servidores do bem, trazendo o cérebro repleto de inspiração superior e o coração inflamado na fé viva. Queridos amigos, benfeitores que aqui se encontram, anjos guardiães que estão sempre apostos nas nossas vidas, com muita alegria, reunidos em nome do Cristo, nós vamos iniciando mais um evangelho em nosso lar e pedimos, Senhor, se conosco. Tu disseste, Senhor Jesus, que quando 2 ou mais se reuniste em teu nome, vós também aí estarias. E nós te pedimos, Senhor, adentra em nossos lares, participa conosco desta Páscoa e que possamos, Senhor, beber e comer contigo. Muito obrigado, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Bom, complementando o que eu disse ainda há pouco, né, antes da Leila fazer as últimas considerações, e antes que alguém fale assim, nossa, mas é muito cruel, não é, é o Espiritismo que assim nos ensina, gente. Mas lembrando que tem um produto colateral positivo se for uma pessoa só dentro do lar a orar, apesar ou a despeito dos demais não participarem. Toda a casa é beneficiada. Agora, a cota de benefício será proporcional ao engajamento de cada membro da família, cada pessoa que ali reside. Então, é muito honesto dessa parte, a justiça divina é perfeita, né? Agora vamos hoje dar continuidade ao item 40, que é da coletânea de preces espíritas, o último capítulo, capítulo 28,
do Evangelho segundo o Espiritismo. E o item 40 ele refere-se àquele que ora quando ele está prevendo próxima à morte. Então, uma pessoa que ela tem consciência, e todos os diagnósticos apontam nessa direção, e que ela está prestes a desencarnar. Kardec introduz esse item como de hábito, como um prefácio, assim se expressando: a fé no futuro, a orientação do pensamento durante a vida para os destinos vindouros favorecem e aceleram o desligamento do espírito por enfraquecerem os laços que o prendem ao corpo, tanto que, frequentemente, a vida corpórea ainda se não extinguiu de todo e a alma, impaciente, já alçou o voo para a imensidade. Vou dar uma pausa aqui porque tem muitos comentários nessas palavras, nessas frases. Por exemplo, a orientação do pensamento durante a vida. Então, Kardec é muito objetivo aqui. Ele fala em vida referindo-se a esta existência. Ou seja, durante a existência, nós temos uma fé no futuro, ou seja, uma certeza de que a vida não se extingue no túmulo. Então, durante a vida, nós cultivamos essa convicção. Então, para os destinos vindouros, ou seja, o que o futuro vai nos reservar, então favorecendo e acelerando até o desligamento do espírito. Vocês já ouviram casos de espíritos que renitentes, porque materialistas em sua imensa maioria, e eles resistem em morrer, desencarnar, como costumamos apropriadamente dizermos. Então, essa resistência é porque ele não está ainda preparado, porque durante a vida, a existência, ele não se preparou, ele não cultivou os valores do espírito, essa fé inacessível no futuro. Como Jesus bem nos asseverou, aonde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. E o que nós entesouramos? Valores materiais, consumíveis, que não resistem à prova do tempo, ou os valores do espírito? É nisso que Kardec está dizendo. Então, muito antes até de que se extinga todo o sopro de vida, aqueles espíritos mais preparados, eles alçam voos. Então, não tem dificuldade de transitar para o outro plano. Tudo bem compreendido aí, Lili? É muito Lili? interessante isso, Porque, às vezes, o corpo ainda tem alguma manifestação de vida, mas o espírito, a alma, já rompeu os laços, já não está mais ali. É muito interessante isso que Kardec coloca. Isso. A vida corpórea ainda não se extinguiu totalmente, mas a alma já se afastou do corpo. Mas para isso é necessário ter méritos, ser uma pessoa jamais espiritualizada, aquelas dores, aqueles sofrimentos, ela já não está mais percebendo. Joana de Ângeles, benfeitora do nosso querido Divaldo Franco, quando era Joana de Cusa, na época de Jesus, uma daquelas primeiras cristãs, e que foi condenada à fogueira, ela e o filho, Jesus vem em pessoa quando as labaredas começam e resgata ela daquele momento ali. Então ela não sente aquelas labaredas começando a consumir. O corpo ali se encontra, mas a alma, como diz aqui Kardec, a alma já alçou o voo para a imensidade, mas ela possuía méritos. Vem Jesus, está relatado
por Humberto de Campos. Mas prosseguindo, Roberto. Então, Leila, uma das formas de nos prepararmos para este momento, está aí agora outra aquisição de virtudes. É verdade, porque não é somente a pessoa estar enfermo e que isso já vai proporcionar esse desligamento. Não, tem pessoas que às vezes ficam padecendo de uma enfermidade anos a fio, mas ainda muito apegados à matéria. O importante aqui é esse desapego material. Não quer dizer o desapego material que a pessoa seja displicente com as obrigações da vida cotidiana, porque se nós estamos no corpo, precisamos cuidar do nosso lar, da nossa família, de nós próprios, termos o nosso meio, o nosso ganha-pão, como se diz, mas estarmos cientes de que somos espíritos e, como espíritos, nós devemos buscar, como diz Jesus, buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Isso, estar no mundo, como dizia Paulo, mas sem ser do mundo. Então é necessário que busquemos esses valores enquanto estamos a caminho. Também a recomendação do Mestre Jesus. Alguns comentários que não faço apenas um relato, uma constatação, mas muitas vezes as pessoas são tão materialistas em que elas teimam em não desencarnar. Já estão há muito tempo candidatas à desencarnação, mas elas se recusam a defuntar, ou seja, persistem ainda, porque são apegados aos valores do corpo, aos valores físicos, bens materiais. E aí algumas pessoas observando falam assim, nossa, afinal, morreu, faleceu, mas lutou muito. Mas lutou contra o quê? Que lutou para não retornar à pátria espiritual, muitas vezes por egoísmo, porque terá que se desapegar daqui, inclusive do próprio corpo. Mas continuando, e aí fazendo ainda um contraponto daquele outro, diz assim Kardec, ao contrário, no homem que concentra nas coisas materiais todos os seus cuidados, aqueles laços são mais tenazes, são mais fortes. Penosa e dolorosa é a separação. E, pior ainda, meus irmãos, cheios de perturbação e ansiedade, o despertar no além-túmulo. Ou seja, essa transição, retorno à pátria, à vida espiritual, à vida real mesmo, porque essa daqui é transitória e tem um propósito. Não vamos entrar no mérito agora. Mas então é esse despertamento lá que é envolvido ou envolto em perturbações, em confusões mentais. E há muitos que se demoram meses, às vezes até anos, para darem-se conta que já não pertencem mais a este mundo. Até séculos, né? Até séculos, porque são tão apegados. Hoje eu estava ouvindo uma história que uma pessoa que estava enferma e ela disse, olha, eu quero que as minhas joias sejam enterradas comigo. E, posteriormente, outras pessoas, sabendo desse mesmo propósito, acabaram furtando o próprio túmulo. Então, o espírito, ainda encarnado, mas apegado de tal forma à matéria que, ao invés de pensar assim, essas joias, ou já dava para os familiares, ou doava para uma instituição, para alguma coisa assim, não. Eu quero ser enterrada com as minhas joias. E é isso que Kardec coloca, quando o homem ainda está tão concentrado nas coisas materiais,
esse rompimento é muito doloroso, porque da mesma forma que aquele que é apegado ao seu carro, à sua casa, apegado até aos seus entes queridos de uma forma exagerada, ele vai sofrer muito. Não é uma punição de Deus. Ele próprio que busca esse sofrimento. E aqui acontece o quê? Vai ser a perturbação, a ansiedade, e isso se presencia muito nas reuniões mediúnicas, quando aqueles irmãos chegam ali sem saber que desencarnaram, falando ainda da época que eram dono de fazenda, dos seus escravos, dos seus bens, das suas joias, dos seus valores. Mas, queridos amigos, Kardec, ele sempre faz um prefácio, um preâmbulo, antes do início da prece. Porque a prece, essa oração que ele nos traz hoje, é uma oração muito longa, prevendo prevendo próxima a morte. E nós desejamos a cada um de vocês que nos acompanham que essa prece seja apenas como um incentivo para nós refletirmos na nossa mudança, como que nós temos agido no nosso dia a dia, como que é o nosso proceder, se ainda somos muito apegados à matéria, como devemos ir nos desvencilhando disso, porque nós esperamos, todos nós que estamos aqui nessa grande rede de amor, de fraternidade, que a gente aproveite bastante ainda a oportunidade de estarmos reencarnados. Então, essa prece não é para que ninguém fique apreensivo. Ai, meu Deus, mas hoje é uma oração para quem já está prevendo próxima à morte. Será que isso é algum sinal para mim? Por que eu estou assistindo hoje essa live? Não vamos ficar apreensivos. Estamos apenas aproveitando a sabedoria dos benfeitores, a sabedoria de Allan Kardec, mas para que a gente possa aproveitar, enquanto estamos aqui, trabalhar o máximo no bem. Mas semana que vem nós vamos iniciar a leitura dessa prece. Lembrando, Leila, que a própria prece, ela já é uma espécie de confissão, ou seja, daquilo que nós trazemos e que nós temos certeza que vai acontecer. Então aguardaremos para a próxima semana a leitura desta prece. Eu acredito que inclusive nós faremos ela em mais de uma vez, porque é uma prece bem longa, ao contrário da última prece, que foi bem pequenininha, bem objetiva, essa é bem longa, para que a gente reflita bastante. Então, amigos queridos que estão aqui conosco, alguns foram chegando, não conseguimos cumprimentar, mas sintam-se acolhidos, sintam-se abraçados por cada um de nós. E vamos, para aqueles que desejarem, que ainda não colocaram, corram lá na cozinha, pegue o seu copinho de água ou a sua garrafinha de água. Nós vamos agora fazer a vibração, vamos fazer o nosso agradecimento. Aproveitamos para passar rapidinho uns recados, enquanto alguém desejar pegar a água para poder tomar ao final. Nós estamos, no momento, fazendo 5 lives por semana. Domingo, segunda, terça, quarta e quinta-feira. Sempre às 20 horas. Domingo, o Evangelho no Lar. Segunda, a nossa palestra da semana. Terça, o nosso estudo do Evangelho. Quarta, Poesia dos Imortais. E quinta-feira, o nosso curso. Quinta-feira é somente pelo Facebook. Na quinta é somente pelo Facebook, que é o Cure-se e Cure, pelo magnetismo. Todas as nossas lives são postadas, a nossa gravação, no nosso canal do YouTube e do Telegram. Então, quem desejar rever, pode entrar lá. Nós temos cerca já de umas 500 lives, de palestras, de estudos, de cursos. E aí vocês podem acompanhar as nossas lives depois gravadas
nosso canal do YouTube, que é o Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec, ou pelo nosso canal do Telegram, que é o SEAC Olambra. Juntos podemos muito. Então vamos nos unir nessa grande rede de fraternidade. Para aqueles que estão nos acompanhando agora e que sentem uma necessidade maior de receber, mantenham-se em sintonia, abram seus corações aos emissários do bem que agora em seus lares estão apostos. Mas para os que sentem que têm condições de doar, vamos criar essa grande rede agora de doação. Vamos doar os nossos melhores pensamentos e sentimentos. Vamos doar do nosso magnetismo para que os benfeitores que nos acompanham possam manipular, possam transubstanciar em medicações, em cura. E nós vamos fazer, em especial, a nossa vibração por todos esses irmãos que agora em seus lares, nos leitos dos hospitais, nas UTIs, estão padecendo desse vírus. O nosso Brasil, como o mundo, mas o Brasil está sendo assim muito sofrido nesse momento. Então que possamos auxiliar os benfeitores para que eles possam ajudar a esses irmãos. Mas ao final, nós faremos também a vibração pelos nossos lares, por nós próprios receberemos o passe magnético espiritual. Então vamos, queridos amigos, vamos agradecendo a Jesus por estarmos aqui reunidos no nome dele. Porque ele disse, quando 2 ou mais se reunirem em meu nome, eu também aí estarei. E sentindo a presença de Jesus junto a nós, nós só podemos pedir, Senhor, Senhor Jesus, mensageiro da esperança, interceda junto ao Pai, para que possamos ver a nossa humanidade sendo aliviada. Estamos passando por um momento de grandes provas e expiações. Não tem um lar que não tenha alguém acometido desse vírus. Não tem alguém que não tenha perdido um ente querido, um amigo, um familiar. 1 ano, mais de 1 ano, esse vírus assolando o nosso planeta. Sabemos que tudo está dentro do controle divino, nada é por acaso. Mas nós suplicamos, Senhor, roga ao Pai, para que Ele possa dar mais uma oportunidade à nossa humanidade, ainda tão rebelde, ainda tão desequilibrada. Interceda, Senhor Jesus, para que o nosso planeta possa voltar a uma condição, entre aspas, normal, aonde possamos voltar às nossas atividades diárias, aonde possamos reencontrar amigos, familiares, aonde tenhamos a oportunidade do trabalho, do lazer, do estudo. Te suplicamos, Senhor, nesta noite e nesse momento, oferecendo os nossos melhores pensamentos e sentimentos, as nossas vibrações de muito amor. Nós pedimos a teus emissários do bem, pedimos a Ismael, governador espiritual do nosso Brasil, que possa agora estar junto a nós, que possa se utilizar das nossas vibrações, do nosso magnetismo, e que possamos juntos, com essa rede do bem, com esses emissários que em nome do Cristo diuturnamente trabalham, auxiliando o nosso planeta,
que possamos agora oferecer o nosso melhor e eles possam adentrar nos lares, percorrer os leitos dos hospitais, as UTIs, que eles possam agora adentrar nas instituições coletivas, nas ruas, e aonde houver um irmão padecendo desse vírus, que eles possam auxiliar, aumentando a imunidade, que eles possam auxiliar toda a parte neurológica, todo o sistema nervoso, que eles possam fortalecer o timo, aumentando a imunidade do timo, o centro laríngeo, do qual faz parte o pulmão, as vias respiratórias, limpando, fortalecendo os pulmões de cada um desses irmãos, que eles possam aumentar a imunidade do centro esplênico, do qual faz parte o fígado, os rins, as suprarrenais, o pâncreas, aumentando, potencializando a cura do fígado, que é um filtro no nosso organismo, dos rins, toda a parte geniturinária, mas que possam também trabalhar os membros superiores, inferiores e toda a parte circulatória, purificando o sangue, para que o sangue possa fluir de forma equilibrada e harmônica. E nós vamos visualizando agora todo esse trabalho sendo realizado, do alto da cabeça, a planta dos pés, do corpo espiritual, molécula a molécula, para o corpo físico. E cada um desses irmãos vão sentindo agora o refrigério em suas almas, vão sentindo a respiração se normalizando, vão sentindo os pulmões sendo limpos, purificados, os rins funcionando de forma plena, o fígado, e molécula a molécula, a cura vai se fazendo presente. E agora, cada um desses irmãos vão sentindo o bem-estar, mas esses mensageiros do bem vão agora trabalhar a magnetização das águas, das medicações, do soro, do oxigênio, das aparelhagens cirúrgicas, dos instrumentos hospitalares, magnetizando os aparelhos respiradores, as alimentações, potencializando os efeitos de cura e retirando todas as contraindicações, todos os efeitos adversos. E nós vamos visualizando esses benfeitores em nome do Cristo, trabalhando molécula a molécula, em benefício de cada um desses irmãos. E vamos percebendo o bem-estar se fazendo presente no corpo físico, no corpo perispiritual. E nós vamos entregando a continuidade deste trabalho a esses emissários do bem, a essa grande falange de luz que trabalham em nome de Jesus e confiando no amor de Jesus, operando para beneficiar a tantos irmãos. Nós só podemos dizer: Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por tudo que está sendo realizado. Mas nós te pedimos também, Senhor, que acolha a cada um desses irmãos que, em função desse vírus, retornaram à verdadeira vida, retornaram à pátria espiritual,
que eles possam ser acolhidos, fortalecidos, amparados nesse novo recomeço. E pedimos também, Senhor, por todos os nomes que chegaram à nossa casa espírita no decorrer desta semana. Acolha cada um, Senhor, trabalhando a cura ou acolhendo a esses irmãos que já não estão presentes fisicamente. Confiamos, Senhor, em Ti e entregamos em Tuas mãos a vida de cada um desses irmãos. Enquanto esses mensageiros do bem vão trabalhando, nós agora vamos pedindo, Senhor, pelos nossos próprios lares, familiares, entes queridos, companheiros de jornada, ambientes de trabalhos, de estudos, por aquele companheiro mais necessitado, mais difícil, mais intolerante. E esses mensageiros agora ao nosso lado, acompanhando os nossos pensamentos, vão trabalhando em benefício de cada um. E nós daremos um tempo para podermos dirigir os nossos pensamentos aos benfeitores amigos. E agradecendo, Senhor, e entregando na mão desses emissários do bem a continuidade deste trabalho, nós agora nos colocamos receptivos aos benfeitores que em nosso lar impõem suas mãos amorosas sobre nós, para nos aplicar o passe magnético espiritual, essa energia de cura. E nós vamos sentindo agora suavemente uma chuva de pétalas perfumadas e curativas, sendo derramadas sobre o alto da nossa cabeça. Suavemente vai penetrando através do centro coronário, e percorrendo cada centro vital, até o centro plantar. Mas essa energia se expande do perispírito para o nosso corpo físico, e nós vamos sentindo, célula a célula, molécula a molécula, sendo trabalhada. E nós vamos sentindo essa energia de cura percorrendo todo o nosso ser, reequilibrando-nos de forma plena, o corpo, a mente, a alma. Mas essa energia se expande mais ainda, além do corpo, criando em torno de nós uma redoma de proteção, de saúde e de paz. E nós daremos um tempo para podermos louvar, agradecer
mas também podermos pedir. E agradecendo, Senhor, a cada benfeitor amigo por tudo que foi realizado. Nós pedimos, Senhor Jesus, permita com que a paz deste momento permaneça em nosso lar, em nossos corações durante todo o transcorrer desta semana, e que possamos, Senhor, estar novamente no próximo domingo, participando desse banquete de luz, agradecendo a cada emissário do bem, agradecendo a Jesus e a Deus nosso Pai. Nós convidamos a todos, suavemente vamos abrindo os nossos olhos, nos situando novamente em nossos lares. Queridos amigos, muito bom tudo que recebemos neste momento, e só podemos agradecer a cada emissário do bem, agradecer aos amigos que também compartilharam conosco, que vibraram junto, que ofereceram do seu amor, para que os benfeitores amigos pudessem auxiliar a tantos irmãos, saudando a cada um que se encontra conosco, a Marina também, Marina Vicente, boa noite, Marina. Minha maninha, tudo bem? Que bom, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Cada irmão agora sinta-se abraçado, lembrando, amanhã, segunda-feira, 20 horas, a nossa palestra da semana. O tema da nossa palestra é Coma os Morangos. Mesmo que não goste. Coma o morango, coma os morangos. Então é um tema bem intrigante. Eu acredito que vocês vão ficar curiosos, saber que morangos são esses que nós estamos convidando você a comer. Um beijo grande no coração de cada um de vocês, que Jesus abençoe a todos nós, abençoe a toda a humanidade, e aguardamos vocês e as considerações finais aqui do Roberto. Então, agradeço principalmente porque o nosso círculo familiar está se ampliando, né? Isso nos felicita, nos gratifica, mas ao mesmo tempo aumenta a nós a responsabilidade. Cada palavra, cada orientação que aqui nós passamos, claro que nós neste processo crescemos juntos, e essa é a ideia, que nós sejamos então aqueles que compartilharão o pão, assim como Jesus, ainda no cenáculo, antecedendo aquele momento em que ele seria crucificado, chamado de a última ceia, né? Então ele partia o pão, então partamos nós o pão espiritual, e que Deus, embalados nós neste propósito, nos abençoe, nos irriguem estes propósitos, fertilizem o solo dos nossos corações, e assim sendo, encontrar-nos-emos na próxima semana, neste mesmo horário.
completando o tema de hoje. Até lá, se assim Deus o permitir.